Bom, olá a todos. Hoje eu venho trazer aqui para vocês alguns tipos de circuitos, né? Vamos analisar um pouquinho deles, vamos ver como eles se comportam, as semelhanças, as diferenças, e a partir disso ver como que a voltagem, a resistência, a corrente, como isso se comporta, né? Como essas variáveis se comportam nesses tipos de circuito, tá bom? Bom, o primeiro tipo de circuito que a gente vai estudar vai ser o circuito normal, né? Onde eu vou ter só uma fonte e uma resistência, né? Que no caso será a nossa lâmpada, e os fios funcionando. Eu vou dar aqui um zoom para a gente começar. Seria esse tipo de circuito aqui, né? Eu tenho aqui a fonte, eu tenho por onde vai passar essa corrente, né? Que são os fios, vou ter a resistência da lâmpada, e aqui eu tenho um interruptor para a gente poder ligar e desligar esse circuito, né? Vamos ligar para ver como funciona, né? Bom, se comporta dessa forma, a gente vai ter a corrente passando por todo o circuito, ligando a, a lâmpada e os elétrons funcionando, certo? Bom, deixa eu dar aqui um zoom para a gente poder ver os valores. Então eu tenho aqui uma resistência de 10 ohms, eu vou ter uma tensão de 9 volts, então eu quero saber aqui a corrente. Eu quero saber qual é a corrente que está passando por esse circuito. Para isso, eu montei aqui uma nota, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter que corrente é igual a voltagem sobre resistência, né? Sobre tensão sobre resistência. Bom, a gente tem a tensão, que é 9 volts. A gente tem a resistência, que é 10 ohms. Então, a gente vai ver que a corrente ela vai ser o quê? 0,9 amperes. Mas vamos botar aqui o amperímetro para a gente poder constatar, né, se é realmente isso. E como a gente pode ver aqui, nós teremos 0,9 amperes de corrente passando aqui por esse circuito, certo? Bom, o segundo tipo de circuito que nós vamos estudar será o circuito em série, né? Como eu posso ver aqui, eu tenho uma fonte, né? Eu tenho aqui um interruptor, eu tenho uma lâmpada, e o fio que sai dessa lâmpada ele está sendo ligado na outra lâmpada em seguida, né? Não tem uma divisão, não tem um nó, né, como a gente costuma chamar. Eles estão sendo ligados em séries, então estão um ligado no outro. Então esse tipo de circuito a gente chama de circuito em série. Vamos ligar aqui para ver como funciona. Bom, você pode ver aqui, ó, que, por exemplo, em relação a um circuito normal, né, um circuito simples, as lâmpadas estão brilhando bem menos, né? Aqui a gente tem uma só lâmpada, olha como ela brilha, e a gente está vendo aqui o brilho dessas outras duas. Bom, por que isso acontece? Bom, isso acontece porque eu tenho aqui uma resistência maior. Eu tenho duas lâmpadas, agora eu tenho duas resistências, então. E como que eu vou calcular aqui, por exemplo, a corrente que está passando por esses fios? Bom, eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou ter que a corrente ela é o quê? Tensão sobre resistência, certo? Então, eu vou ter uma resistência equivalente que vai ser o quê? No caso das em séries é o quê? R1 mais R2. Então, eu vou ter lá que vai ser 10 ohms mais 10 ohms, logo 20 ohms. Daí tudo bem, né? E aí eu vou ter o quê? Então, a corrente vai ser a tensão sobre essa resistência equivalente. A nossa tensão é de 9 volts, então, e a nossa resistência equivalente é de 20 ohms, então a gente vai ter 9 dividido por 20, nós vamos ter então um total de 0,45 amperes. Vamos ver se é isso mesmo que funciona. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu ligar aqui um amperímetro. Aí a gente pode constatar que é exatamente isso que nós temos, 0,45 amperes. Uma coisa interessante que acontece aqui é que, se, por exemplo, a corrente ela vai se manter constante, né, no circuito todo. O que a gente vai ter aqui de diferente vai ser a voltagem. Então, por exemplo, se eu ligar aqui o voltímetro nessa primeira resistência, eu vou ter o quê? 4,5 volts. Porque se
tensão, ou se corrente é tensão sobre resistência, então tensão vai ser o quê? Resistência vezes corrente. A corrente que eu tenho aqui é de quê? 0,45 amperes. A resistência que eu tenho é de 10 ohms, então vai ser 0,45 vezes 10. Então eu vou ter uma tensão de 4,5 volts. É a mesma coisa que acontece se eu colocar aqui também, ó, nessa outra lâmpadazinha. Eu vou ter 4,5 volts também. Agora, se eu ligo de uma ponta à outra, aqui agora eu tenho o quê? As duas resistências funcionando. Então, eu vou ter o quê? 0,45 vezes 20, que vai ser essa resistência, mais essa resistência. E aí sim vai me dar a tensão total, que é o quê? 9 volts, que é a mesma que está saindo da fonte aqui, certo? Bom, o terceiro tipo de circuito que eu tenho é um circuito em paralelo. Isso quer dizer que o quê? Bom, o que caracteriza um circuito em paralelo são justamente esses nós. Esses nós que, posteriormente, nós vamos ver que eles são onde a corrente é dividida, certo? Diferente do em série, onde a gente tem um circuito único, vamos assim dizer, aqui eu tenho um circuito onde ele acaba sendo dividido, né? Então eu tenho aqui um nó, aqui eu tenho outro nó, e é isso que caracteriza um circuito em paralelo, certo? Bom, se eu ligar aqui, vocês vão ver que as lâmpadas elas brilham bastante, bem mais do que aqui no caso do em série. Isso acontece por quê? Bom, aqui no em série eu vou ter uma corrente constante, mas eu vou ter uma tensão que varia, né? Então aqui eu vou ter uma tensão menor, que é uma tensão menor, e a corrente vai se manter. Já aqui no caso, a voltagem se mantém. Então eu vou ter uma voltagem de 9 volts, né? Aqui no circuito inteiro, e uma corrente que ela não vai se manter. No caso, nesses nós aqui, ela vai acabar sendo dividida, certo? Porque aqui, como eu posso ver, vai uma letra para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Isso acontece, nesse caso, a corrente vai ser dividida igualmente, porque eu tenho duas resistências iguais, certo? Bom, mas primeiro vamos ver ele funcionando sem falar um pouco dessas correntes divididas. Vamos ver na corrente no geral, certo? Bom, eu tenho que ver aqui como que funciona o cálculo da resistência equivalente nos circuitos em paralelo, porque eles são diferentes. Bom, enquanto no em série eu simplesmente somo o valor das resistências, no em paralelo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar o inverso dessas resistências. Como assim, Ângelo? Bom, eu vou ter que a resistência equivalente ela vai ser 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim o tanto de corrente que eu tiver. Por exemplo, no nosso caso aqui eu tenho duas correntes de 10 ohms. Duas resistências de 10 ohms, desculpa. Então eu vou ter que a resistência equivalente vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Entendeu? Então eu vou ter que a resistência equivalente vai ser 1 sobre 2 sobre 10, porque eu somei 1 mais 1, né? 2 sobre 10. Então eu vou ter que a resistência equivalente vai ser 1 sobre 2 dividido por 10, 0,2. E 1 dividido por 0,2 vai ser justamente 5 ohms. Então a resistência equivalente desse circuito todo aqui vai ser de 5 ohms. Agora, se eu voltar para a fórmula da corrente, ela vai ser justamente o quê? Corrente é igual resistência, tensão sobre resistência. Então, eu vou ter lá que corrente vai ser 9 volts dividido por essa resistência, que é o quê? 5. Então, eu vou ter que corrente vai ser 9 dividido por 5, 1,8 amperes. Vamos ver se isso é o que realmente acontece, né? Bom, aqui liguei o circuito, a gente pode conferir que realmente é 1,8 amperes. E eu posso colocar aqui, como eu já disse, né, que a voltagem se mantém constante, eu posso colocar aqui o meu voltímetro aqui, eu vou ver que eu vou ter 9 volts. Aqui eu tenho 9 volts. Se eu colocar aqui 9 volts, 9 volts, 9 volts. Qualquer ponto daqui que eu colocar o voltímetro, eu vou ter 9 volts. Diferente do amperímetro. Se eu trocar esse amperímetro de lugar, eu vou ver que o valor dele não vai se manter. Vai variar, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem, por exemplo, no lado desse aqui onde ocorre esse nó, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, eu posso ver aqui justamente 0,9 amperes. Isso acontece por quê?
Bom, se a gente voltar lá para aquela fórmula que eu tenho que corrente é igual a tensão sobre resistência, eu posso inverter e eu posso fazer aqui o quê? Que tensão é igual a resistência vezes corrente. Bom, aqui eu tenho uma resistência de 10 ohms e eu tenho uma tensão que ela se mantém constante em todo o circuito de 9 volts. Então eu vou ter que essa corrente aqui ela vai ser o quê? 0,9, porque 0,9 vezes 10, 9 volts. E igualmente a metade, né? Exatamente a metade do circuito total. Justamente por quê? Porque as resistências são iguais. Se aqui eu tivesse uma resistência de valor diferente da daqui, certamente essa corrente aqui também teria um valor diferente da corrente daqui, certo? E então é isso, pessoal. Esses são os tipos de circuito, em série, em paralelo e a forma como eles se comportam, certo? Espero que tenham gostado.